Bom dia, ouvintes da Lance FM, bom dia a todos que nos acompanham pelo YouTube, Facebook e nas ondas sonoras do rádio. Hoje estamos aqui no nosso quadro Mulheres Empoderadas com a Flaviane Martins, ela que é pedagoga, psicopedagoga, psicóloga, especialista em TA pelo CBI of Miami. E hoje o tema é o TA, que é o transtorno do aspecto autista. Bom dia, Flaviane, seja bem-vinda ao nosso programa. Bom dia, Roberta, bom dia a todos os ouvintes. E é muito prazer estar aqui hoje conversando com vocês sobre o TEA, o transtorno do espectro do autismo. E nós vamos falar um pouquinho sobre o diagnóstico precoce, Bacana. Que é tão importante, né, Roberta? Isso. Antes de começarmos, quero aqui parabenizar a fala do promotor, Dr. Douglas, sempre aí prestativo junto à nossa comunidade formosense. Mandar um abraço para sua esposa. Quero convidá-la um dia para participar aqui do nosso programa também. E também quero aí mandar um abraço para a nação colorense, Colorado, né? O Internacional ganhou ontem de 2-1 do Atlético Goianiense. Parabéns a todos do Colorado, a todos que torcem aí por Inter, como meu filho e meu esposo, né? Inter, apaixonado de coração. Parabéns a todos vocês. Para a gente começar o nosso papo aqui, o que é o TIA ou TA? TEA. O que é o TA? Porque a gente fala, tem traço autista, aspecto autista. Então, assim, tem um começo de autista, tem muita gente que tem todos esses pré-diagnósticos, né? O transtorno de aspecto autista. Então, explica rapidamente, para a gente entrar na questão do diagnóstico, explica rapidamente para a gente o que é mito, o que é verdade, o que diferencia, né? Para o leigo, pro leigo que está nos ouvindo. Primeira coisa que nós temos que pensar no diagnóstico do TEA, que é o antigo autismo, né? Virou um transtorno por quê? Porque ele abarca uma diversidade de característica. Antigamente, o autismo, você via apenas aquelas pessoas que tinham estereotipia, para frente e para trás, faziam flap de mão, não conversavam, diziam que não gostavam de toque físico, não falavam. E hoje nós vimos que não é isso, por isso que virou um espectro. O transtorno do espectro do autismo, ele vem para tirar aquela ideia de que autismo não é doença. É o primeiro mito que a gente tem que derrubar. É um transtorno, é o funcionamento do cérebro dessas pessoas que é diferente, acontece de uma forma diferente. Esse é o primeiro ponto, né? E aí vem em seguida, Roberta, o segundo mito, né? Diagnóstico. Antigamente falava-se o quê? Espera até os 5 anos para diagnosticar. Não tem como diagnóstico precoce. E hoje nós sabemos que tem e que ele é fundamental. E por que esse diagnóstico é fundamental? Por algum motivo, no cérebro dessas crianças, algumas partes não são estimuladas. Os estímulos que elas recebem não são suficientes. Então a fala fica prejudicada, a reciprocidade social, o contato visual, apresenta interesses restritos e repetitivos. Essas áreas precisam de estímulos específicos e tem que ser rápido. Por quê? A neuroplasticidade cerebral, que é a capacidade desse cérebro procurar outros caminhos, recuperar o que foi perdido, está bombando até os 4 anos. Aí como que eu vou esperar até 5 anos? Por isso que se fala que quanto mais precoce o diagnóstico e o início do tratamento, melhor o resultado para a criança, né? Exato. Para você ter ideia, o meu paciente mais novo, ele tem 1 ano e 2 meses. Olha só. Né? Porque, na verdade, eu acho que fica aquele mito de esperar, porque os 5 anos é uma fase que a criança ela já está com a fala mais desenvolvida, enfim. Então tem essa questão de, mas a criança nem fala, como é que vai se expressar? Exato. E aí você tocou num ponto fundamental. Um dos mitos que atrapalha muito o diagnóstico precoce. Cada criança tem um tempo dela. Não é bem assim. Nós temos marcos do desenvolvimento na linguagem, na parte motora, no cognitivo. Esses marcos é exatamente o que é esperado para cada idade. Se a minha criança está apresentando atraso, tem alguma coisa errada, né? Para que eu vou esperar? Né? E aí, geralmente, as crianças chegam para nós com qual a demanda? Atraso de fala. A maioria, 90% dos casos que chega para os profissionais é atraso de fala. Só que atraso de fala não é mais critério diagnóstico para o autismo.
Na verdade, por que não é mais critério diagnóstico? Porque muitos autistas não apresentaram atraso de fala. O que realmente é critério diagnóstico hoje é atraso na comunicação. E essa comunicação inclui o quê? É aquela criança que quando eu chamo pelo nome, João, o João não olha, ou João olha menos. Que quando eu aponto mostrando um avião, ele não dá atenção. Que tem um contato visual para mim bem fraquinho. Isso é comunicação. Ou demora para dar tchau, né? Para aprender a dar o tchau, o joinha, que é bem rápido que a criança aprende, Sim. né? E aprende como? Por imitação. Só que a criança autista, ela tem um déficit nos neurônios espelhos, que são os neurônios responsáveis pela imitação. Então, ela olha menos, ela observa menos, ela imita menos. Então, se eu quase não observo o meu meio, eu vou aprender menos também. Verdade, olha só. E como chegar a esse profissional? Porque hoje, digamos assim, que está na moda, né? O profissional que fala, eu sou especialista em autismo, enfim. E às vezes não é, o que atrapalha até, né? Porque o pai, que ele não entende, tá ali, né? Ele quer ajudar o filho da melhor forma possível e às vezes vai em um profissional que fala, que sabe diagnosticar um autismo, né? Que sabe tratar, que sabe, enfim. Mas aí o profissional não é aquele profissional que os pais esperavam, né? Infelizmente. E é o que retarda mais ainda o tratamento dessa criança e às vezes até o que seria algo positivo passa a ser muito negativo até que ele chegue a um profissional que de fato saiba tratar uma criança aí com espectro autista. Tem algum lugar que a gente pode procurar referência, enfim, para que não ocorra isso? Sim. Isso é muito grave. Eu sempre falo o seguinte, nós não podemos brincar de sermos profissionais. Verdade. Porque além do fator financeiro, o prejuízo que nós estamos dando quando nós brincamos de ser profissionais a essa família, deu um maior prejuízo para essa criança, para esse indivíduo. Ele não pode perder tempo. O tempo para o autista é um tempo precioso. Então, como que eu brinco de ser profissional? E atender uma criança com TEA, Roberta, não é para qualquer profissional. Realmente você tem que entender, tanto para intervir como para diagnosticar. Por que para diagnosticar? Uma criança com TEA, ele faz tudo que uma criança típica faz. Ele gosta de rodar, criança típica também gosta. Ele enfileira, criança típica também. E aí você tem que ter um olhar clínico para você ver quando aquele rodar não está na normalidade, né? Quando aquele enfileirar. Então eu olho sempre intensidade e frequência dessas características. E aí, quando o profissional não tem esse olhar, não tem essa especialização, ele pode banalizar os sintomas ou fazer o contrário, né? E como que eu descubro que o profissional realmente é capacitado? Através da formação. Tá? Então é direito dos pais pedirem a formação desse profissional. Os pais têm direito tem que pedir, né? E tem que pedir. É a vida do filho. E outra coisa, eles têm direito de participar das sessões de avaliação e de intervenção. E assim, uma dica muito importante, percebeu que a intervenção não está tendo resultado, tem alguma coisa errada. Você vai investigar se sua criança só é autista ou se ela tem outras condições coexistentes e também vai investigar por que essa intervenção não está dando certo. Porque é muito rápido, Roberta. Quando você começa a intervir numa criança de 1 ano e pouquinho, 2 anos, 3 anos... Mesmo que seja no que vocês falam, me corrija se eu estiver errada, no autismo severo? Sim, sim. Eu tenho 13 anos que eu trabalho com TEA. Eu nunca vi uma criança desde o nível 3 que não apresente... O mínimo, né? O mínimo. Gente, eles apresentam muito. E já vi que... Eu tenho alguns pacientes, se você chegar hoje, eles chegaram com nível 3. E se você ver hoje, você vai falar assim, Flaviana, você é louca? Essa criança não é TEA. E é TEA. Por quê? Não é que ele saiu do espectro, mas é que ele avançou tanto com as terapias que hoje passa imperceptível praticamente. O que restou nessa criança que não falava, que não olhava, que não abraçava? Ele tem uma seletividade alimentar. Ele come pouquíssimas coisas, come no mesmo prato, no mesmo copo e no mesmo lugar até hoje. Se mudar? Não, ele já, como se diz assim, ele não come realmente, não adianta você tentar castigar. E quando viaja? Tem que levar? Tem que levar ou tem que procurar coisas. Ou ele passa com coisinhas, vamos supor assim, vai que ele gosta de um arroz que a mãe prepara, a mãe dá aquilo e ele passa.
né, a criança chega a parar no hospital, porque não é uma mania, realmente é uma rigidez cognitiva em que o meu cérebro não consegue trabalhar de outra forma. Isso é muito importante a gente falar, porque quem não entende e vê, fala assim, é manha, frescura, a mãe que acostumou dessa forma, sofre porque não entende, ou mesmo entendendo que a criança tem o espectro autista, mas fala assim, mas a mãe acostumou dessa forma, tinha que ter acostumado de outra forma. E não é, tanto é que assim, isso muda com muita terapia e tem que começar desde pequenininho. Como que eu mudo isso, essa rigidez cognitiva? Com brincadeiras, mudando o jeito de brincar, ofertando mais alimentos, mas é um processo muito devagar. E assim, eu como profissional, é uma das partes mais difíceis de mudar no autismo, é a rigidez cognitiva, a inflexibilidade cognitiva. E tem também, se fala muito que o autista, ele é muito inteligente em determinadas áreas, né? Então, e aí tem outro mito, né? Principalmente os filmes, a série joga como altas habilidades. Uma supermente, né? De calcular. E o que é interessante? Tem mais crianças autistas com deficiência intelectual, com TDAH e com epilepsia do que com altas habilidades. Olha só. É um número reduzido, né, de crianças que apresentam, mas apresentam sim. Eu tenho crianças bem pequenininhas que aprenderam a ler com 2 anos, que fazem cálculos extraordinários. 573 mais 823, ela te dá o resultado de cabeça, né? Que fala tudo sobre dinossauros, que você fica impressionada, que são os hiperfocos que eles têm, né? Então, acontece, mas não é o mais comum. São exceções, não é via de regra. São. Né? Mas é porque é o que mais usualmente a gente vê em filmes, Se fixa, né? Isso, aí a gente pensa, nós leigos, né? Pensa assim, qual é a habilidade dele? E né? isso incomoda tanto as mães, porque às vezes a mãe de uma criança autista, a criança, ela não conseguiu perceber ainda essas habilidades, ou a criança realmente não vai se destacar em certas habilidades. E quando você pergunta, nossa, ele é autista, mas qual é a habilidade dele? Né? Então é uma das frases que a gente deve evitar. Eu sempre falo que o conhecimento é que vai libertar do preconceito, né, da discriminação, porque às vezes nós, da sociedade, usamos essas frases capacitistas por falta de conhecimento. Verdade. Né? Então não tem outra forma, nós temos que falar sobre o TEA. Quando vocês me chamaram para vir falar sobre, achei muito legal, porque nós temos que falar. A escola tem que saber, o clube tem que saber, a brinquedoteca tem que saber, todos os espaços, porque a cada dia aumentam mais. Nós estamos vendo aí um índice muito grande de diagnóstico. Porque na verdade a facilidade de se chegar a um profissional hoje aumentou e muito. Se você pensar em um profissional que tem uma especialização para atender, né, o paciente com um aspecto transtorno autista há 10, 15 anos atrás, quando eu comecei, era muito pequena, era assim, para quem tinha muito dinheiro, para quem tinha muito dinheiro e morava nos grandes centros. Exatamente. Também, né? Porque no interior não tinha. Então, eu acho que essa facilidade de se chegar do acesso, né, ao profissional, essa facilidade às informações, o que está acontecendo aqui agora, né? De repente um pai ou uma mãe está escutando e fala, olha, né, acho que meu filho... E aí eu vou procurar um profissional, e às vezes nem às vezes é da criança, ou às vezes é. Então, essa facilidade da informação, de despertar o pai e a mãe, ou o cuidador, enfim, que está com aquela criança, o próprio professor da escola, né, de encaminhar, de procurar saber, olha, essa criança, né, porque às vezes o pai não consegue identificar, enfim, ou consegue identificar, mas não aceita, porque tem muito isso, né? Porque não é fácil para o pai ou para a mãe aceitar, porque você não espera, né? O diagnóstico é sempre difícil. A gente, enquanto pai e mãe, a gente está preparada para o normal, né? Então, quando você percebe que o seu filho não está dentro desses padrões, com certeza tem essa negação. Então, às vezes, isso também dificulta para a criança. Muito. O que a escola, quando tem esse preparo desse professor, ajuda. Porque também é importante, né? Preparar o professor, não que o professor vai ser, né, expert no assunto, vai ter a mesma bagagem, a capacidade que o profissional tem.
e que ele também não queira fazer as intervenções que os profissionais fazem, porque às vezes, né? Então, assim, mas é importante essa capacitação até mesmo para os professores, para identificar, para conseguir. E é interessante que aí você me faz lembrar de uma pergunta corriqueira, né? A maioria das pessoas pensa assim, não está falando, põe na escola que melhora. E não é bem assim. Se você virar para mim e falar assim, Flaviana, você indica escola para toda criança que está em atraso? Eu te falo que não. Porque se uma criança, ela está com atraso de fala, de comunicação, e eu coloco numa escola que não está preparada, Roberta, piora. Ela não vai receber aqueles estímulos que ela precisa. Ela precisa de estímulos específicos. Se não fosse assim, ela não estaria com atrasos. Se a escola não está preparada, você não coloca para socializar. Gente, ele tem dificuldade para socializar. Se a escola não está preparada para isso, como que essa criança vai aprender a socializar? Só de ver o outro? Autista tem dificuldade para poder imitar, não tem? Tem. Tá vendo que uma coisa puxa a outra? Por isso que as nossas escolas têm sim que estarem preparadas. Eu, quanto professor, eu tenho que buscar sim conhecimento, porque essa população vai chegar a cada dia. E quantas crianças autistas e adolescentes estão na nossa escola sem ter diagnóstico? Verdade. E sofrendo. Sendo taxada, né, às vezes, porque a época da adolescência é aquela época de tirar sarro, zoação, né, e o diferente, ele é taxado, principalmente pelos adolescentes, né? Isso é importante ressaltar. É uma fase que eles precisam muito de aceitação, né? Isso. Então, ele sofre muito, ele não entende o porquê que ele não consegue chegar nos colegas, ele não consegue comunicar direito com o professor. Às vezes, ele tem até boas notas, mas e o resto? E o olhar do professor? Então, esses professores, eles têm sim que ter essa formação, assim como toda a nossa sociedade. Verdade. E o que você acha que mais atrasa esse diagnóstico do paciente com espectro autista? Primeira coisa, o medo dos pais. A negação, isso, né? É enorme. A minha criança apresenta atraso, qualquer que seja, e aí eu já fico com medo de ser TEA. Porque, nossa, TEA, já vem aquela ideia antiga de que é algo vai ficar no mundo recluso, isso, e né? Não é bem assim. Inacessível. O que eu digo para esses pais? Atraso nem sempre é TEA, mas atraso é atraso e precisa ser investigado e estimulado. Se você der os mesmos estímulos que a sua criança recebeu até agora, como ela vai fazer conexões cerebrais diferentes? Então você precisa agir, independente do diagnóstico. Muitas crianças de 1 ano, 2 anos, não são fechados os diagnósticos. Principalmente aqui no Brasil, os profissionais têm muita resistência a isso. Então, o que acontece? Não tem diagnóstico, mas nós trabalhamos como se ela estivesse no espectro. Então, eu vou trabalhar as habilidades que são necessárias. Estou ganhando tempo. E o diagnóstico também, Roberta, minha criança de 2 anos foi diagnosticada, recebeu a CID do autismo. E, de repente, eu descobri lá na frente que não era. O diagnóstico acontece, ela pode ter sido diagnosticada errada. Muito raramente, mas pode, tá? Pode ser tirado sim. Pode ser tirada essa CID da sua criança, não tem problema nenhum. Então, não tem motivo para você ter medo do atraso do seu filho achando que é TEA. E qual é a solução para a TEA? Tem remédio? Não, porque não é doença. O que tem? Intervenção precoce e estimulação. E faz toda a diferença. E quando... Agora a gente falando aqui de pais, né? E como é que pode dar o suporte para o pai também, para o pai e para a mãe, porque tem pais que descobrem que fecha o diagnóstico do filho com TEA, e aí eles falam assim, meu mundo acabou, meu filho agora não pode mais sair de casa, e passa a enclausurar ali a criança, e se enclausurarem juntos também, né? Passa a não ir mais em eventos sociais, porque não vai levar a criança, porque chega lá, às vezes a criança fica fazendo movimentos que não é o normal de crianças fazerem, e aí eles têm medo dos olhares, do julgamento. Como que dá esse suporte para os pais? Como ajudar os pais nesse sentido? Porque eu acho que sofre muito, né? Muito. Eu sempre falo o seguinte, pensa você em um avião. Quando tem uma pane no avião,
vem a máscara e fala para você colocar. Geralmente o que você faz? Você coloca em quem está do seu lado, principalmente se essa pessoa precisar muito de você. Tá errado. Você primeiro coloca em você para você salvar a vida do outro. Eu falo sempre para os pais, principalmente para as mães. Coloque a máscara em você primeiro. Cuide de vocês para vocês darem esse suporte para a criança. E as mães, principalmente, elas são consideradas, o estresse materno no autismo é considerado como soldados no campo de uma batalha, de uma guerra. É exaustivo. Por quê? Dizem que é culpa da mãe. Todas as terapias, geralmente o pai entra com a parte financeira e a mãe é que tem que levar para todas as terapias, tem que estimular em casa. Que passa por todo o processo, que passa por todo o processo. Verdade. Então, assim, eu já peguei mães no estresse total. Como que eu faço para ajudar? O suporte, na verdade, é muito pouco. Geralmente eu falo para elas procurarem uma terapia também, porque elas precisam. Arrumar um tempo para elas, fazer alguma coisa que elas gostem na hora que a criança está na escola, que está nas terapias, ter uma rede de apoio, ensinar para a avó, para a tia, para outras pessoas ficarem com aquela criança e saber lidar, para que ela possa arrumar o cabelo, ir no salão, fazer uma caminhada. Tantas vezes a mãe deixa a criança comigo na terapia, eu falo, vai fazer uma caminhada, porque faz bem, né? Além disso, é o profissional ser muito mais que profissional. A gente precisa sim, na hora que aparece uma mensagem aqui no WhatsApp da mãe, às vezes ela só quer conversar, falar, olha Flaviana, aconteceu isso e isso, o que eu faço? Eu tô desesperada. Dá uma palavra de apoio, de carinho. Ela precisa só daquilo, porque diagnóstico, eu falo que pode ser uma unha encravada, mas é um diagnóstico. E é muito, muito difícil a aceitação. Verdade. E culturalmente falando, a carga nossa como mulher, em todos os sentidos, é muito complicada, é muito pesada. Exato. Tudo acaba sobrando para a mulher. E aquela questão, eu sempre falo, que se o filho der certo na vida, nossa, era um ótimo pai. Se der errado, mas a mãe trabalhou fora, enfim. E eu penso que no tratamento do autismo, é da mesma forma. Se está evoluindo no diagnóstico, nossa, mas a mãe está o pai está dando suporte, enfim. Se não, mas também a mãe não está empenhada. Então, tem todos esses julgamentos externos, né? De quem não está participando da realidade, os julgamentos externos que também sobrecarrega demais a população, né? O olhar maldoso. Eu falo que é um olhar maldoso. Porque é muito, a gente sempre fala, a grama do vizinho é sempre mais verde, né? E quando você entra, você vê que não é dessa forma. E a mãe, geralmente, ela deixa de trabalhar, ela larga os estudos, ela deixa a vida social dela em função daquela criança, né? Quantas festas de final de ano as famílias deixam de participar por causa dos movimentos, por sensibilidade auditiva, Verdade. porque a criança não consegue ficar naquele lugar. E geralmente é a mãe que faz isso. É a mãe. A vida, não que o pai, eu tenho muitos pais presentes que fazem também, mas dizendo assim, estatisticamente, é a maioria de mães mesmo. É a maioria de mãe. E acaba deixando de socializar também. Sim, deixam, elas perdem amizades, né? É muito comum nós vermos mães falando, fiquei sem amigos, né? E o que eu também falo, procura grupos de pessoas que estão passando pela mesma situação que vocês. Hoje nós temos o Instagram, que tem muitas famílias que estão aí para ajudar, famílias de autistas. Temos profissionais também. Em todas as redes sociais, temos que ter cuidado? Temos. Mas dá para você perceber o que é verdade e o que é mentira, né? Então tem que procurar. A associação da PAF, Roberta, ela faz reuniões com esses pais, fazem tipo terapias de grupo. É a rede de apoio, né? É muito importante. Muito. E se a família não está bem, a criança não vai bem. E o número de divórcios em casais atípicos é muito grande, porque não é fácil, principalmente nessa fase de descobrir, de receber o diagnóstico. Na verdade, o relacionamento a dois já não é fácil, né? Porque graças a Deus, somos totalmente diferentes, né? Imaginou conviver com você mesma. Agora, imagina, né, é complicado. E qual que é o start, né, de falar assim, olha, temos que procurar ajuda profissional, tanto para a criança quanto para a família, né? Quando falar assim, não consigo mais sozinhos, ou a gente realmente, a criança, temos que ver o que está acontecendo. Qual que é o start? O start para a criança. Sua criança apresenta uma forma diferente de brincar. É aquele bebê muito quietinho que você
Desde pequenininho você fala assim, nossa, ele só chora para trocar fraldinha, para tomar uma mamadeira. Não é comum, não estou dizendo que toda criança assim vai ser autista, Sim. mas é um sinal. Olhar para as mãozinhas como se estivesse brincando, brincar de rodar, correr de um lado para o outro, apresentar o flap de mão, gostar de brinquedos que giram, seletividade alimentar, dificuldade no contato visual. Você aponta, ele não olha, ele não traz os objetos para você ver como se fosse assim, olha que legal, e olha para outra pessoa que está do lado, que é o triangular de olhar, que é a atenção compartilhada. Tudo isso são indicativos de autismo. Lembrando que atraso na fala não é critério, mas a criança apresentou atraso na fala. O que seria o atraso na fala? Por exemplo... Qual a idade? Só pra gente ter uma noção. 1 ano, não tem nem 3 palavras funcionais. Mamã, papá, né? 2 anos, a criança já tem que estar formando frases. Tem crianças que não falam praticamente nada. E tem que ter função. Isso é atraso de fala. Não é critério, mas chegou uma criança com atraso de fala, eu tenho por obrigação investigar, aplicar escalas de rastreio do TEA. Mas eu vou ver principalmente essa comunicação. Como ele olha, como ele vê o outro, né? Mas eu tenho que ter esse alerta. E tem vários outros sintomas, outras características que o meu filho precisa ter tudo isso, Flaviana? Não precisa. E se ele tiver só um sinal? Se tiver só um sinal, não é TEA. Né? Então, por exemplo, ele brinca enfileirando, mas ele não tem mais nada de estranho, não teve atraso de fala, de comunicação, brinca normalmente, socializa, gente, não é TEA, deve ser um TDL, que é o transtorno de linguagem, ou apraxia de fala. Mas, se ele apresenta esse atraso na comunicação, é seletivo, brinca diferente, se isola, opa, eu tenho que acender a luzinha. E para os pais, para a família, quando procurar por eles, recebeu o diagnóstico, você está achando sua carga muito pesada, está insustentável, começou a sentir muita tristeza, muito desânimo, desespero, né? São sintomas que você precisa cuidar. Seu relacionamento já não está mais o mesmo, você sabe que você tem que ajudar aquela criança, mas você não sabe como, você precisa de ajuda e não pode esperar. Verdade. E às vezes esse start é muito demorado, né? Muito. Principalmente Demora muito. porque eu penso assim, a mãe principalmente fica protelando, né? Mas e se eu preciso, como que eu vou fazer um tratamento e meu filho vai protelando, quando vê algo que seria assim tão mais fácil de contornar, de repente só um psicólogo não vai ajudar mais, só uma terapia não vai ajudar mais, você tem que ir para um psiquiatra, você tem que, enfim, ter toda mais uma rede aí de profissionais para te ajudar. E tá tudo bem se você, mãe, precisar de um psiquiatra, de um psicólogo. Sim. Você tem que procurar essa ajuda, né? Tem problemas, tem situações que nós não conseguimos sair delas sozinhos. Verdade. Né? É muito estigmatizado, né, esses profissionais, principalmente o psiquiatra. Fala, mas eu não tô doido. Não. Não é. Não é questão de estar doido, é questão de se tratar, de se cuidar. Né? Temos que pensar que nós temos um monte de hormônios, né, do prazer, da alegria aqui no cérebro, que às vezes estão rebaixados e eles precisam de um up. E quem dá esse up? Psiquiatra. E você tem que pensar que não é para sempre que você vai precisar desses profissionais, porque o intuito é que você tenha ferramentas para lidar com essa situação e que você esteja bem. Verdade. E outra coisa, um ponto muito positivo. Gente, não tem como. Sua criança vai evoluir, seu filho vai evoluir e você vai conseguir, aos pouquinhos, retomar a sua vida. Eu tinha mães, Roberta, que lá 12 anos, 13 anos atrás, deixaram o trabalho. Hoje elas voltaram para o mercado. Olha só que bacana. Hoje elas vão à festa, elas viajam, elas vão para qualquer lugar com essas crianças. Maturidade também no TEA é um ponto muito importante. Então, é só terapia? Não. A terapia é fundamental. Mas à medida que a criança ou adolescente vai crescendo, você vai vendo também que essa maturidade vai melhorando o passo. Sim. E é tão importante a questão dos pais estarem bem, porque com certeza reflete no tratamento. Muito. Porque, como você falou mais no início, uma fala sua lá atrás, que os pais são como soldados, né? Quanto mais estressado, também estressam a criança. Então, a gente tem que partir do princípio que se os pais estão o mínimo ali bem, o que acontece, vai refletir para a criança também, sempre, né? Sempre. Fábio já está aqui nos expulsando.
como que eu acho a doutora Flaviane, como que eu entro em contato com você, para ajudar, enfim, quem está nos escutando, deixa seu contato, seu telefone, suas redes sociais. Certo. Quem quiser me contactar através do meu Instagram, é uma ferramenta que eu uso para ajudar esses pais, é um Instagram informativo sobre o TEA, né? É @FlavianaMartins_psico. Através do meu telefone 61 998 16 14 50. Hoje eu atendo no meu consultório Acolher, no Jardim Califórnia. E geralmente não, sempre eu respondo os directs. Então não conseguiu através do meu telefone, entra nas minhas redes sociais. Fala de novo. Vamos lá? @FlavianaMartins_psico, 61 998 16 14 50, no consultório Acolher, no Jardim Califórnia. Sempre estou também, se precisar de palestras, de conscientização, eu vou muito às escolas, promovo eventos também, como eu fiz agora com 150 pessoas, comerciantes, pessoas da escola de Formosa, de brinquedotecas, da parte de educação física, lá no Colégio São José que eu fiz. Foi muito interessante. E sempre estou também dando palestras pela PAF. Bacana. Obrigada.